aluno, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a ascaridíase. Já está pronto? Já pegou seu caderninho, lápis, caneta? Eu espero um pouco. Ok, vamos lá? Pessoal, aluno, a ascaridíase ela é uma enfermidade que ela está presente no globo inteiro. Cerca de 25% da população possui ascaridíase. O que é isso? Um quarto da população. Uma em cada quatro pessoas tem é o causador dessa enfermidade, né? E o Brasil tem uma taxa um pouquinho diferente. Nós temos 39% da população com ascaridíase. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das pessoas, em alguma época da vida, já tiveram esse parasita dentro dele. Dentro de você ou dentro de mim. Isso é um parasita que ele está muito presente, independente do continente, tá? Na vida humana, ok? A ascaridíase, ela é a conhecida lombriga, né? Olha só que legal. Lembra quando a nossa mãe, principalmente a nossa avó, as pessoas mais idosas falam que quando a gente passa vontade, a gente tem lombriga? Então, é exatamente desses bichinhos que elas estão falando, ok? Mas algo que a gente tem que pensar. Parasita, ele surge do nada? Não, ele é um ser vivo como qualquer outro. Ele nasce, ele cresce e ele tem filhotinhos. Ele não surge, ele acontece, certo? A gente adquire ele ao longo da vida, ok? Então isso é algo para a gente sempre ter em mente, porque aquela história de tá com vontade e ficou com lombriga, não é bem assim. Se a pessoa estava com lombriga, ela já tinha antes, não é a vontade que fez ela ter a lombriga, tá? Bem, mas vamos aí, né? A senhorinha lombriga, né? Ou senhorzinho lombriga, vamos lá, vou pegar aqui, colocar a imagenzinha, vamos aumentar. Ele é um parasita, certo? Ele tem uma formazinha diferente, né? Daquela comum que a gente geralmente vê entre os animais. Vamos lá. Ele é um nematóide, tá? Esse parasita, então, ele é aquele verme que é roliço, certo? E dentro dele, algo que a gente não tinha visto antes nos outros, neste aqui é um pouquinho diferente. A gente vai ver melhor como são esses parasitas por dentro, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de medicação, ok? Então, nós temos aqui um esquema de um parasita, certo? Esse parasita ele se chama Ascaris lumbricoides, a gente vai ver melhor daqui a pouco, certo? E o bacana aqui é que ele tem o trato digestivo igual a gente, tá? Então ele com o trato digestivo aqui começa na boca e vai percorrer esse tubo vermelhozinho aqui até o ânus. Esse aqui é o esquema de um macho. Então no ânus ele tem aqui, ele vai ter o pênis dele é um pouquinho diferente. São duas espículas, ou seja, parecem espinhos. Tá? Esse é o pênis do macho para esses parasitas. Então eles têm relações sexuais, sim. Tá? E isso é importante pensar. Então, para eu ter ovinhos, depois eu vou precisar de um macho e uma fêmea. Vamos lembrar disso. O bacana aqui é que eu tenho aqui o trato digestório dele, é muito fácil aqui de ver, né? A gente está vendo. E entre o trato digestório, vou aumentar aqui para a gente ver melhor, tá? Estão vendo? Essas porções aqui rosadas, essas porções rosadas, tá? É a parte onde eles produzem os gametas. Se for um macho, ele vai produzir espermatozoides. Se for uma fêmea, vai produzir óvulos, né? Vai produzir ovinhos. Na fêmea, essa porção rosa ela vem até o final, tá? E depois no final ela se une ali no ânus e é ali que ela vai liberar o ovo. Tá? Então os espermatozoides eles vão entrar ali, vão fecundar os óvulos e os óvulos vão sair ali pelo ânus do animal, certo? Mas o mais bacana aqui, que eu quero que todo mundo preste atenção, eu quero que você preste atenção, é o sistema nervoso desses animais.
O sistema nervoso ele é diferente, tá? Ele é um sistema nervoso feito por cordões. Então vocês veem aqui na figura. Eu vou pegar aqui. Aqui na frente, tá vendo? Tem esse cordão aqui, esses gânglios, que são um conjunto de nervos, tá? Células nervosas ali. Então, ali que acontece onde o animal vai pensar é semelhante ao nosso cérebro, tá? Ao nosso encéfalo. Então, aqui eu tenho os gânglios dele e no corpo inteiro eu tenho esse cordão se estendendo. Tá? Eu tenho praticamente 4 faixas que vão estender. Então, o animal ele sente por ali. Um pouquinho diferente da gente, né? Que a maior parte dos nossos nervos ele parte aqui na coluna. Da coluna eles irradiam. Um pouquinho diferente, mas é o suficiente para esses animais. Eles conseguem se comportar e viver muito bem assim. Certo? Então esse é o esqueminha desse animal. Bem, vamos lá. Se ele é um animal, ele não surge, né? Ele acontece, é uma vida, ele tem os ovinhos, ele vai acontecendo, certo? O nome desse animal é Ascaris lumbricoides, tá? Dessa espécie na realidade, ok? E, eventualmente, a gente pode se contaminar com Ascaris sum. O que é Ascaris sum? É uma outra espécie bem parecida com lubricoides, ok? Mas ela está muito associada a outros mamíferos, como porcos. Está bastante associada aos porcos, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor de como que a gente acaba contraindo essa enfermidade, mas vamos lá. Como a gente acaba contraindo esse parasita, melhor dizendo, né? De forma geral, todos os mamíferos acabam contraindo parasitas do Ascaris. A gente possui essa capacidade de manter esses parasitas dentro da gente, qualquer mamífero, certo? A gente comentou ali, um pouquinho anterior, né? Que tem uma diferença entre a fêmea e o macho, né? O macho ele vai ter uma região peniana, que ela acontece por espículas, e o tamanho ele é diferente. A fêmea ela é muito maior, porque ela tem muitos ovos, então ela precisa ter um tamanho maior. Enquanto o macho ele não precisa, os espermatozoides eles são menores, então ele não precisa ser tão grande, eles geralmente são bem menores que as fêmeas, ok? E o bacana aqui, tá, é que eles têm uma boca trilobada, tanto o macho como a fêmea. Ou seja, trilabial também pode ser chamado. Eles têm 3 lábios. A bocazinha deles vai abrir mais ou menos assim, ó. Olha só que bacana, né? Diferente. Então, super diferente esses animais. Os ancilostomídeos também. Aqui em cima a gente consegue ver melhor, olha. Essa boca trilobada. Eu esperei para mostrar ali embaixo, porque o esquema ele é mais fácil de entender geralmente do que uma foto. Aqui é só o esqueminha da boca, então. Olha só que legal. Ele tem 3 lábios, ok? Raramente a gente vai pegar um nematóide como o Ascaris para fazer o exame. Acontece em alguns casos, mas geralmente a gente não pega o verme adulto, né? Como a gente viu com os outros parasitas. E aqui, algo bem interessante de se pensar é a rota que a gente acaba tendo para contrair esse parasita, para contrair esse amiguinho, né, no nosso corpo. Como que acontece? É uma rota fecal oral. Então, vamos lá. Nas fezes, a gente tem uma estrutura, tá? Pode ser o verme adulto ou pode ser os ovos, pode ser diversas estruturas, podem ser diversas estruturas que, ao levar à boca, a gente acaba completando o ciclo, certo? Então é essa brincadeira do oral fecal. E olha só que bonitinhas as imagens dos cãezinhos aqui. Eu acho que elas exemplificam um pouquinho do que vem a ser esse oral fecal, né? A gente viu um vídeo, eu e você, vimos um vídeo lá na primeira aula mostrando mais ou menos como é essa dinâmica de fecal oral. O colega estava lá chuchando o vaso e de repente ele vai pegar o bolo com a mão sem lavar nada. Essa brincadeira aí de algumas ações que nós temos, essa falta de higiene, leva a gente a contrair o parasita. Tá? O ciclo desse parasita, então,
tá? Ele vai acontecer exatamente nessa brincadeira. Nós eliminamos as nossas fezes com os ovozinhos. Como é que... Vamos lá. Primeiro, vamos começar do início, né? É mais simples assim, fica tudo mais fácil. O macho e a fêmea, lá no nosso intestino delgado, têm uma relação de amor. Nessa relação de amor, eles acabam tendo filhotinhos. Então, eles produzem muitos ovos. Esses muitos ovos são dispersos junto com o bolo fecal e saem nas fezes. Esses ovos eles são altamente resistentes, então eles ficam no ambiente, tanto na água, quanto no solo, quanto onde tem luz, onde não tem, não importa, eles são ovos muito resistentes, tá? Aí o que, que vai acontecer? A gente vai, de alguma forma, usar o meio, por exemplo, a água que estava contaminada com aquelas fezes contaminadas, né? Vai lavar um alface, por exemplo, e a gente compra aquele alface orgânico, leva para casa, bonitão, grandão, verde, lindo. E ao comer aquele alface, a gente não lava direito. Quando não lavamos direito, o ovo que tinha regado aquele alface, que estava com os ovos dos ascaris, do ascaris lumbricoides, né, daquele caso de amor que comentamos antes, ele vem junto com a comida, né? Então, ao não lavar, a gente acaba ingerindo esse ovo. E aí é quando fica, não complicado, mas onde a gente tem que começar a prestar atenção, porque o ciclo é um pouquinho diferente. A gente ingere, então, o ovo. O ovo passa pelo estômago, passa pelos ácidos estomacais, se é necessário, e depois dos ácidos estomacais ele vai para o intestino delgado. Se lembram? No intestino delgado, junto com a bile, né? Que tem um pH diferente, ele é muito mais básico, que é o contrário de ácido, ok? Então, lá com a bile, os ovos eles acabam eclodindo e saem as primeiras larvinhas, olha só, os bebezinhos. E esses bebezinhos, eles vão entrar na corrente sanguínea. Estando na corrente sanguínea, como eles estão lá logo no início do intestino delgado, tá? Lá no duodeno, eles vão passar primeiramente pelo fígado, tá? Depois do fígado, eles vão percorrer os vasos sanguíneos. Percorrendo, eles vão passar, então, pelo sistema cardiovascular, tá? Vai passar pelo coração e vai para a circulação menor, que a gente chama, que é a circulação que vai para os pulmões. Nessa circulação, então, eles encontram o local perfeito para eles. Lá nos pulmões, eles ficam, eles se alimentam, eles respiram, eles fazem de tudo. E começam a crescer, são criancinhas, eles estão no lugar perfeito. E de repente eles viram adolescentes, viram juvenis. E adolescente rebelde, né? Fala: não, 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 quero conhecer o mundo. E dali ele vai subir para as vias aéreas superiores, tá? Então, dos pulmões, ele vai subir lá os brônquios, a traqueia, tá? Subindo a traqueia, vai passar aqui, certo? E quando ele chega aqui em cima, o que, que a gente vai fazer? Hã? O que, que a gente faz? A gente vai lá e engole. Então a gente deglute. A gente faz isso aqui e fala: é estranho. Geralmente a gente acredita que seja muco que está vindo. Porque é um movimento muito estranho. Então a gente simplesmente engole. Tá? Quando engolimos, aí sim. Tá? Quando a gente engole, esse vermezinho, esse parasita que estava no estado juvenil, estava lá adolescente, ele vai passar pelo estômago e ele tem um revestimento chamado cutícula, ok? Que permite ele passar pelos ácidos estomacais, certo? E ele vai chegar no intestino delgado, onde ele fala: esse é o lugar perfeito para mim e vou ficar aqui. Ele tem ação exfoliativa. O que, que é isso? Ele se alimenta dos alimentos que nós comemos. Então, a gente pega, digere tudo e eles se alimentam desse alimento já digerido. Eles só absorvem, certo? O problema do ascaris é que ele é tão comum, tá? Que a gente ingere muito. As fêmeas, elas produzem também muitos ovos. Então, a infecção
ela pode dar em vários graus. Se essa rotina que nós fazemos, ela é uma rotina comportamental, ou seja, um comportamento que nós adquirimos durante a vida, e esse comportamento, ele é um comportamento rotineiro, certo? Muitas vezes nós engolimos vários ovos e várias vezes nós engolimos de novo esses parasitas, o que pode começar a causar problemas um pouco mais graves, ok? Por isso a higiene é tão importante no controle de parasitas, principalmente eumintos. Eumintos de forma geral, e nós vamos falar melhor isso na aula prática. Ok. Ainda, como eu tinha comentado, todos os mamíferos, de forma geral, eles têm a capacidade de ser, de ser reservatórios, ou seja, de ter esses parasitas dentro de si, certo? Então, todos os ascaris, não, todos os eumintos, eu disse antes, está errado, gente. Todos os ascaris lumbricoides são capazes, tá, de parasitar mamíferos. Então, o que acontece? Qualquer mamífero que nós temos em casa podem se tornar reservatórios. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que aquele nosso melhor amigo, seja o cão ou seja o gatinho, que são os bichinhos de estimações mais comuns dos humanos, eles podem sim ser reservatórios. Eles podem, no cocozinho deles, liberar ovinhos que a gente vai ingerir se não lavarmos bem as nossas mãos, né? Se não cuidarmos muito bem da nossa higiene. E, engolindo ovinhos, nós acabamos nos contaminando. Por isso que é importante vermifugar os bichinhos de estimação. Bacana, né? Olha só que importante essa informação. Então, a vermifugação dos nossos bichinhos de estimação ajudam a gente a nos manter saudáveis. Não só apenas os nossos bichinhos, mas a nós mesmos. Né? Bem, vamos lá. Entre os sintomas que o ascaris pode causar estão febre, tosse, respiração sibilante, cólica abdominal, enjoo, vômito e dor abdominal. Vamos entender melhor como que acontece isso aí. Febre, bem, qualquer coisa estranha dentro do nosso corpo pode causar febre. O nosso corpo vê como algo estranho e fala: bem, você não é eu, você não é daqui, então vamos lá, vamos atacar você. Isso é o motivo da febre. Tranquilo, certo? Tosse, respiração sibilante, aquela respiração meio forçada, ela tem um som bastante característico, é muito fácil identificar. E a tosse é porque, pensa bem, a gente está com larvinhas ali. Elas estão comendo as paredes lá do pulmão e ao comer a parede do pulmão, dos pulmões, né? Porque nós temos dois, então ela pode estar tanto de um lado como de outro. Elas, né? Então, ao comer essa parede, a gente acaba liberando um pouquinho de líquido, que é o plasma sanguíneo. Esse plasma, então, para não ficar lá dentro do pulmão, o que a gente faz? A gente expele. Então, é muito comum a gente expelir esse plasma resultante da alimentação do parasita. Então, essa tosse ela acontece porque o parasita está lá se alimentando do plasma. Né? Ele precisa desse plasma. Ok? E bem, todas essas outros sintomas aqui relacionados à região abdominal estão relacionados exatamente com a presença desses parasitas no intestino delgado. E aí depende, tá, de um certo fator. Quanto mais parasitas, mais sintomas nós teremos. Quanto menos parasitas, menos sintomas nós teremos. Então, infecções que estão em um grau de parasitose muito grande, a gente vai ter praticamente todos esses sintomas abdominais. Infecções onde o grau de parasitas é menor, a gente talvez tenha, ou mesmo nem tenha nenhuma dessas. Pensa, eu só tenho 3 lombriguinhas dentro de mim, elas não são capazes de causar muita coisa. Mas se eu tenho 100, bem, aí é diferente. Certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só.
Gente, vamos lá. Vamos relembrar aqui então, tá? Como a gente falou, dos sintomas do ciclo do parasita. Super simples, a gente já falou. Rapidão, vamos lá. Fezes, ovinhos, eles vão entrar pela boca, novamente no corpo. Pela boca vão para os pulmões. Aí, primeiro fator dos sintomas é esse estágio juvenil desses animais, certo? Está aqui, nos pulmões. São as larvinhas juvenis. Depois, as juvenis elas vão passar para o intestino, vão passar pelo esôfago, descer pelo estômago e chegar no intestino. Aí nós temos aqueles outros sintomas que são nessa região abdominal nossa. Ok? Simples, né? É tranquilo. Então, na região abdominal, nós vamos ter praticamente adultos. As larvas que elas ficam ali na região abdominal, elas não se mantêm lá, elas vão para a circulação sanguínea. Ok? Lá, vamos voltar então. Nós temos muitas coisas para falar ainda. Vamos aqui, isso. Ok. Bem, como a gente estava comentando, como eu estava comentando, né? A parasitose ela tem alguns graus. Em graus muito grandes, muito elevados, ou seja, um número de parasitas muito grandes, esses parasitas eles podem levar ao óbito das pessoas. Ok? E isso é muito importante em países onde a renda ela é muito baixa, porque o saneamento básico não é muito é, interessante, digamos. Né? A falta de saneamento básico e, portanto, a questão de higiene ela fica precarizada, fazendo com que as pessoas elas adquiram mais parasitas. Então, os graus de parasitose, quando eles ocorrem, são altos. Ok? Bem, agora a gente vai começar uma sequência de imagens um pouquinho fortes. Eu peço para que. Bem, vamos subir aqui. Essa daqui nem é tão forte ainda. Para aqueles que não têm muita família, não tem muito estômago, digamos, né? É melhor ouvir apenas do que ver, e eu aviso quando podem voltar a ver novamente, certo? Aqui nós temos um grau de parasitose bastante elevado e muitas vezes esses parasitas eles acabam subindo pelo nosso sistema digestório. Ao subir pelo sistema digestório, eles passam por diversas vias. Quando eles chegam aqui em cima, eles vão subir, eles podem chegar até o nariz. E aqui, tá, nessa região nasal nossa, nós temos um canal que ele chega aqui no olho. E esse parasita ele pode sim subir por esse canal. Então, quando a parasitose ela é muito alta, muito grande, tá, pode haver algum certo desconforto quando os parasitas eles estão tentando sair do corpo, tá? Inclusive saindo até pelos olhos, como a gente pode observar aqui, né? Como comentei, esse também é um grau de parasitose bastante alto, certo? Ele é um menino de um país pobre, ok? É uma criança, né? E os parasitas eles subiram e acabaram afogando ele. Ele não conseguia respirar. Os parasitas eles conseguem sim, eles saem pela boca, eles saem pelas narinas. Isso depende do grau de parasitose. E esses são parasitas adultos, tá? Não são as larvinhas juvenis, ok? Como vocês podem ver, eles realmente conseguem sair aqui pelo nariz, pela boca. E essa imagem não é muito bonita, mas é muito mais fácil de se entender, né? Porque os parasitas eles vão conseguir, já que eles estão no trato digestório, e é muito comum sair as fezes ali, eles saem também pela região anal. E aqui vocês podem ver que quando eu falo de grau elevado de parasitose, eu não estou brincando. Olha só a quantidade, e eu vou até aumentar um pouquinho essa imagem, essa vai ser a única, tá? Eu vou aumentar aqui do slide. A quantidade de parasitas que nós temos saindo pela região anal. Essa daqui é uma criança, né? Não é fácil. Tá, então, quando a gente fala parasitose alta, ela realmente é muito alta. Ela acontece, gente. Então, muitas vezes,
tá? Quando nós temos essa parasitose alta, nós temos que fazer cirurgias. Nessas cirurgias, essa aqui é uma imagem de como ela ocorre, certo? É, bem, esse daqui é o intestino delgado de alguém, de uma pessoa. Os médicos eles retiram, eles descolam a região onde tem mais parasitas, ok? E eles literalmente fazem um cortezinho e começam a tirar. Olha só quantos parasitas acabam saindo. É muito grande. É muita coisa. É muito grande esse número de parasitas. Então, é muito preocupante, até porque as fêmeas elas botam muitos ovos. Então, até mesmo a autoinfecção, ela vai ser uma autoinfecção grande, enorme, inclusive, né? E às vezes é necessária cirurgia, ok? Esse daqui é um pedaço do intestino que foi retirado, porque ele já estava bastante danificado devido à cirurgia, né? E aqui alguns parasitas, como vocês podem ver, alguns ascaris aqui, alguns ascaris lumbricoides. É mais ou menos isso aí que acontece. Agora eu vou mostrar para vocês como ocorre algumas dessas cirurgias, ok? Novamente, são vídeos um pouco fortes, esses um pouco menos fortes, tá, do que as imagens. Então, ainda mantenham-se avisados, ok? Vamos lá, vamos achar um videozinho. Vou ver aqui. Então, o médico está aqui, certo? Ele fez um corte e eles literalmente, devido à quantidade de parasitas, vão empurrando os parasitas para fora. Pela quantidade. E, gente, parece macarronada, né? Inclusive, é que vocês não conseguem ouvir o áudio aí. Quando os médicos estão tirando, eles fazem uma brincadeira até com comer macarrão no final de semana. É muita coisa, é muita coisa. Uma quantidade gigantesca de parasitas. Ok? Mas existem alguns graus de infecção que às vezes nem precisam ser tantos parasitas, mas eles acabam trazendo condições um pouco elevadas de risco. Tá? Essa daqui é uma outra cirurgia, ok? Quando os parasitas, então, tá? Quando os ascaris, eles ficam lá no duodeno. Lembra que a gente comentou? No duodeno há um canal que liga o fígado e as vesículas biliares, onde é excretada a bile no intestino delgado, certo? E é parte da bile, é a bile que realmente faz essa digestão. Aqui a gente está pegando exatamente esse canal. O médico ele está encontrando esse canal, certo? E às vezes um adulto ele consegue subir dentro desse canal. Então é necessário fazer uma cirurgia de remoção. Tá? Aqui ele colocou grampos para que evite o sangramento, certo? E ele vai fazer um cortezinho e retirar agora. Tá vendo? Ele fez um corte e ele vai retirar o parasita que ele encontrou. Ele consegue ver o parasita ali, olha. Tá vendo? Olha só o parasita. Essa daí é uma fêmea. Tá bem grandona, bem gordona. Olha só o tamanho dela. Perdão. Né? É enorme. Quando essa fêmea ela acaba entrando nesse canal, esse canal ele é mais complicado, né? Porque ele traz algumas complicações relacionadas à própria digestão, certo? E essa é uma cirurgia super simples, onde ele não precisou abrir o abdômen inteiro. Ele fez alguns cortes e ele consegue tirar com um tubo. Bem, pessoal, é isso, é o necessário para a gente ver o vídeo agora. Então vocês têm a noção de que há graus de infecção e há graus onde o tipo de infecção ele pode alterar a gravidade. Nesse caso aqui, é um grau bastante elevado, tá? Porque é exatamente a bile que degrada a proteína. A proteína é basicamente do que a gente é constituído. Então, se a bile não consegue passar, ela acaba se degradando o próprio tubo, a bile, o próprio fígado. Então, se torna uma situação bastante difícil portanto, é necessário cirurgia nesses casos. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Voltando. O tratamento, tá? Para
Parasita ele é muito simples de forma geral, quando a parasitose não está tão grande quanto a que a gente viu nas imagens, né, e nos vídeos, tá? São alguns antiomínticos, tá? Dentre esses antiomínticos estão o albendazol, o mebendazol e a ivermectina. Existem nomes comerciais para eles, mas esses são as substâncias ativas, os compostos ativos dos medicamentos, certo? O que esses eumínticos fazem? Antiomínticos, perdão, né? Eles basicamente vão atuar no sistema nervoso dos parasitas. O que ele faz então? Os parasitas eles têm que ficar se mexendo, se grudando em um lugar ou outro para eles não irem embora nas fezes. Os antiomínticos fazem com que o sistema nervoso deles não consiga mais movimentar os músculos. Então, quando nós defecamos, os parasitas vão ir embora. Tá? Muitos parasitas utilizam, o tratamento deles é feito à base desses mesmos antiomínticos. Tá? Os ancilostomídeos o tratamento é o mesmo, tá? Dos ascaris. Exatamente porque não é necessário outro. Ele fica lá no intestino delgado e, bem, toma, o parasita não consegue ficar ali e vai embora nas fezes. Super simples, isso a gente dá para criança e é muito comum em países onde há alta incidência de parasitose, né? Inclusive o Brasil, os médicos às vezes indicam, tá? Principalmente para criança, indicam que se tome antiomínticos periodicamente, depende da localização. Às vezes uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada 6 meses, depende da localização, certo? Exatamente para evitar de ter algum parasita, porque nós vivemos num país tropical onde há muitos parasitas, certo? Bem, as caridias, então, a gente consegue identificar os ascaris lumbricoides, nós identificamos pelos exames de fezes, certo? Nos exames de fezes, o que nós vamos geralmente encontrar, quando não encontramos o verme adulto, que ele é inconfundível, tá? Dificilmente a gente se confunde ao ver uma lombriga, né? Até porque elas vão parecer bastante com um macarrão, né? Nas fezes nós vamos encontrar os ovinhos. Os ovinhos eles têm alguns estágios, tá? Nas fezes, devido a ele estar um processo ainda de fecundação, o espermatozoide ele já está meio que lá dentro, ele não está exatamente lá dentro, tá? Então a gente chama de ovo não fertilizado ainda. Muitas vezes então nós vamos ter essa imagem aqui, daquele canto, tá? Ok? Então a gente vai ver esse ovo, ele não tem muito bem uma forma, tá meio confuso o que acontece ali. E quando o ovo está fertilizado, a gente consegue identificar ali a massa do parasita crescendo. É muito estranho dizer isso, né? A gente consegue identificar o parasita crescendo dentro do ovinho. Olha só, é incrível, gente, mas tem um certo medo disso, receio, enfim, algo meu, eu acho. Né? Então temos aqui, esse aqui é o ovinho, ele já está fertilizado. Nós temos essas duas formas. Aqui em cima é um esqueminha, tá? De como esses parasitas eles vão se desenvolvendo, então, né? Como esses ovos, perdão, eles vão se desenvolvendo desde a fase de não estar fertilizado até a fase dele estar fertilizado. E são esquemas que facilitam a nossa compreensão quando a gente olha o ovinho, certo? Bem, as caridias. E aqui eu coloquei vários exemplos de ovos, e até porque é importante nós termos esses parâmetros para identificá-los nos exames, certo? Então temos aqui esse ovinho aqui que ele não está fertilizado, esse ovo, tá? Não tem essa carinha, ela não é bem uniforme, mas eu vejo que a casca dele, essa membrana exterior dele, ela é uma membrana bastante grossa em comparação com os outros ovos, certo? Os ovos de outros parasitas, eu digo, né? E aqui em cima, além dessa membrana bastante espessa, certo?
nós temos aquela definição bem bonitinha, parece bem redondinho lá dentro, um espaçozinho em cima, certo? É, que é o próprio parasita se desenvolvendo ali. É aquela massa, bolo de células virando um parasita. Essas duas imagens maiores aqui são geralmente como nós encontramos nas fezes. Tá? Essas duas aqui eles são esquemas muito mais simples de se entender, de se ver, e esses outros são como encontramos. A coloração dele geralmente fica meio amarelada, amarronzada devido à bile. A bile ela acaba sendo um pouco marrom. Por quê? Ela tem a bilirrubina. A bilirrubina é um composto à base de ferro que ele fica marrom e é o que dá a cor das nossas fezes meio marrom, né? Esses ovos eles acabam adquirindo, internalizando essa bile, né? Uma parte dessa bile, essa parte que dá a coloração das fezes, então eles vão ficar com essa cara meio marrom, tá? É muito comum você identificar esse ovo meio marrom aí, certo? Ou amarelado, às vezes se você lavou muito bem a amostra, lavou muito bem lá, às vezes ele fica um pouco amarelado. É uma coloração mais fácil de identificar, então, o amarelado, mas não é muito comum ver, né? Porque é um problema de técnica na realidade. Então temos aqui essa carazinha linda dele, né? Então temos aqui o ovo fertilizado e mais ao lado, mais ali à esquerda minha, quer dizer, direita minha, né? Ou esquerda? Bem, é a minha esquerda. Né? A esquerda, então, o ovo não fertilizado, bastante marrom. Ele não tem uma cara bem definida. E é a coloração que a gente mais vai ver nos exames. Ok? Bem, por hoje é isso. Muito obrigado. Bons estudos e até a próxima aula.